E aí, vamos lá. Para que então fazer balé em casa? Primeiro, as pessoas que não têm possibilidade de fazer no presencial, é uma ótima maneira de fazer em casa, né? Para que você realize seu sonho. Então, eu consigo ganhar tempo, porque eu não preciso do deslocamento até a escola. Eu consigo ter o meu momento de balé no meu espaço, na minha zona de conforto, para que eu aprenda ali os primeiros movimentos sem ficar intimidada ou envergonhada. Outra coisa muito importante, você consegue associar com a sua rotina. Quando você vai numa escola presencial, os horários são lá fixos, né? Ó, tem aula de segunda e quarta às 19 horas da noite. Cara, conseguir encaixar os horários de um adulto com escola presencial é uma das coisas mais difíceis que tem. Em casa, não. Você faz seus horários, porque as aulas são gravadas. E aí você consegue fazer no horário que for melhor para você. Tem aulas ao vivo? Tem, mas você tem acesso à gravação. E no presencial, não, né? Se eu perdi uma aula, eu perdi. Mas tem as pessoas que fazem aulas presenciais. Quem aí faz aula presencial? Coloca eu nos comentários. Quem já faz aula presencial, Mari, vale a pena fazer em casa também? E a resposta é que sim. Aqui, no meu mundo paralelo de balé para adultos, eu divido o ensino do balé de duas maneiras. Existe o ensino para você aprender, para você estudar os movimentos, show, show de bola. Então, ó, existe aulas que são para você entender o passo a passo de um pas de bourrée, o passo a passo de uma pirueta, o passo a passo de um chanet, o passo a passo de um plié, desde os passos mais simples até os passos mais complexos. As minhas alunas, elas têm acesso a uma aula onde eu explico detalhadamente como faz aquele movimento. Esse tipo de aula são aulas gravadas para que a minha aluna possa pausar, voltar, acelerar, colocar em câmera lenta. Por quê? Porque é uma aula para ela estudar. É uma aula para você entender como que aquele movimento funciona. E quando eu entendo como aquele movimento funciona, eu fico mais confiante no que eu estou fazendo. Quando eu consigo ficar mais confiante, eu consigo usar um pouco mais da minha graciosidade, da minha expressão. E a minha dança vai ficando mais bonita. Eu começo a evoluir mais rápido. Então, a gente tem essas aulas que são voltadas para estudo. E a gente tem as aulas que são voltadas para praticar. Aqui na aula de estudo, você vai praticar, porque a gente precisa aprender fazendo, né? Então, você vai praticar, mas numa velocidade bem mais baixa, com muito mais explicação. Já nas aulas para praticar mesmo, são aulas como se fosse numa escola presencial, onde vem um passo na sequência do outro. Então, é uma aula mesmo diretona. Começa com tandi, plié, rondejant, grand battement, vai para o centro, tem diagonal. Só que não tem explicações detalhadas sobre cada movimento, porque senão a gente ia ficar uma vida. Sim? Então, aqui as minhas alunas têm esses dois pilares. O primeiro pilar é o do estudo, o segundo pilar é o da prática. Vou lá, abro um Zoom com elas e dou uma aula prática ao vivo. Quem não pode fazer ao vivo, faz gravada, mas é uma aula pauleira. Mari, se eu faço aula presencial, por que você acha que é importante eu fazer em casa também? Porque você vai ter essa oportunidade de estudar. No presencial, a gente não tem a oportunidade de estudar. A gente tem que chegar lá fazendo. Por quê? O professor passa o exercício uma ou duas vezes, né? Já passa uma sequência, explicando ali a sequência. Você vai tentar fazer, muitas vezes você vai copiar da colega da frente. Tem a música, que você não pode, né, se perder ali na música, tem que dar uma acelerada para acompanhar o ritmo da turma toda. E aí, se você faz um movimento que está errado, o professor vai lá e aplica uma determinada correção. Mas tem 10 pessoas na sala. Ele não consegue corrigir todo mundo ao mesmo tempo. Ele vai corrigir uma pessoa aqui em um outro movimento ele vai corrigir outra bailarina ali. Então, o estudar, entender o passo a passo do movimento dentro da sala de aula é muito mais difícil
do que você estudar no seu tempo, no seu processo. Se eu precisar colocar em câmera lenta a explicação, eu consigo colocar. E isso pode facilitar para você entender o movimento. Na sala de aula não é possível fazer isso. Por isso que quem faz aula presencial e quer ter uma melhora no seu desempenho, quer aumentar o seu desempenho, quer chegar na sapatilha de ponta mais rápida, você precisa estudar balé em casa. Além das suas aulas presenciais, essas aulas presenciais vai ser as aulas que eu faço no Zoom com as minhas alunas. Você vai fazer as suas aulas presenciais. Além dessas presenciais, você vai ter o seu tempo em casa com o material pronto para você, para que você consiga estudar cada um dos movimentos que você vai aplicar lá na sua aula presencial. Então, por que fazer balé em casa? Para quem já faz, é o seu ponto da virada, para que você realmente tenha uma melhora no seu desempenho. Para quem nunca fez balé, é você começar do jeito certo. É você começar entendendo cada um dos movimentos. E para quem está parado, é uma ótima alternativa para você voltar a praticar balé, mas reentendendo você dentro da linguagem do balé. Porque quando a gente para, né, aquele negócio, fica 10 anos sem andar de bicicleta. Na hora que você sobe na bicicleta, dá um medinho, a primeira pedalada é meio que sem equilíbrio, até que a coisa vai fluindo, né? Mas no começo, quando você volta a andar de bicicleta, por mais que você já sabia aquele movimento do pedal, isso não está mais no seu corpo. O seu corpo mudou. Às vezes você andou de bicicleta com 15 anos de idade, hoje você está com 40. O seu corpo mudou dos 15 para os 40. E aí a gente meio que não reconhece mais esses movimentos nesse novo corpo, porque esse novo corpo nunca passou por esse processo. Então, quando você volta para o balé e usa as aulas em casa para acelerar a velocidade de voltar à prática, você consegue voltar num desempenho muito melhor sem passar vergonha na sala de aula. Ok?